Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do The Olympic Performance e hoje vai ser a quarta de 6 sessões e agradecemos naturalmente à Cláudia Mindrico, a doutora Cláudia Mindrico, que mais uma vez vai participar connosco em mais uma sessão de Olympic Performance, desta vez integrada, como sabem, no ciclo de formação da recuperação e sono no processo de treino desportivo. Já tivemos 3 sessões anteriormente, a primeira das quais desenvolvida pelo Dr. Gomes Pereira, dando uma perspectiva médico-desportiva deste assunto. Depois tivemos um especialista na área do sono, do Comitê Olímpico do Brasil, Dr. Marco Túlio de Melo, que nos veio também explicar de uma forma mais pormenorizada as questões relativas ao sono e tivemos na semana passada a Ana Bispo Ramires falando sobre os aspectos psicológicos deste assunto. Hoje vamos passar a outra visão deste problema, que tem que ver com as questões da nutrição, da alimentação, relacionadas com a performance desportiva e também com as questões da recuperação e do sono. E por isso, sem mais demoras, apresento a Cláudia Mindrico, que é a nossa responsável na área de nutrição, portanto a nossa nutricionista, com uma experiência imensa também no acompanhamento de atletas ao mais alto nível e, portanto, ninguém melhor do que ela também para nos falar sobre este assunto e vou deixar então a palavra à doutora Cláudia Mindrico. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro, pelas palavras, pela introdução. Darmos início então a este momento de partilha. Começo eu por partilhar aqui alguma informação e depois conto convosco para partilharem a vossa experiência mais no final e discutirmos aqui algumas das questões que vamos abordar hoje. Então, nutrição. Objetivos da nutrição. Eu gostava de relembrar-nos, ou relembrar a todos, que a nutrição ou a alimentação, porque os alimentos são constituídos por nutrientes e nós esgotamos, são nutrientes a nível fisiológico durante todo o metabolismo de produção de energia e, por tal, quando pensamos em adaptar o treino, quando estamos a treinar com um determinado objetivo, o objetivo de uma determinada adaptação, nós podemos maximizar ou minimizar essa adaptação através da alimentação que fazemos pré e pós-treino. O mais próximo do treino, como eu costumo dizer, como é que alimentamos efetivamente esse treino. E essa alimentação do treino tem que decorrer do objetivo do treino. Mas hoje falamos de recuperação e podemos falar que é um dos objetivos da nutrição, que é recuperar mais rapidamente ou mais lentamente. Temos treinos bidiários, temos um único treino, tenho 48 horas para reparar, tenho várias provas, estou em fase de competição e tenho mais do que uma prova no mesmo dia. Como é que é, qual a melhor forma de recuperar? E hoje vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas também a nutrição tem grandes efeitos na morfologia do atleta, ou seja, na sua composição corporal, pode ajudar a estimular a produção de mais massa muscular ou a reduzir a massa gorda, portanto podemos potenciar efetivamente a morfologia adequada à modalidade e à posição do atleta, tem uma grande intervenção também na prevenção da lesão e na consistência de todos estes processos, ou seja, de quando é que nós queremos um determinado desempenho e que tipo de desempenho. Mas hoje então vamos a este segundo tema, ou este segundo ponto de trabalho da nutrição, que é a recuperação. Para falarmos em recuperação, eu começaria por relembrarmos sobre recuperar o quê? O que é que nós vamos recuperar? Vamos recuperar o músculo, certo? Estamos num trabalho muscular e, portanto, vamos recuperar o músculo. E vamos recuperar o quê? Os nutrientes que estivemos a gastar para produzir energia contrátil para o músculo poder movimentar-se. E quais são os nutrientes que promovem, de facto, a produção da energia? Dentro da célula muscular, nós temos aqui do lado esquerdo a fosfocreatina, trabalho meramente explosivo, o glicogênio, um trabalho intenso e também de longa duração enquanto ele existir. Temos o próprio ATP, a própria energia, que também temos alguma energia, algumas moléculas de energia no músculo, e do lado direito temos tudo que nos permite a longa
duração. O volume de treino, temos os ácidos gordos, em primeiro lugar, sob a forma de triglicéridos, e os aminoácidos que também participam ou podem participar na produção de energia. À medida que nós vamos trabalhando o músculo, vão-se começando a esgotar estes nutrientes existentes dentro do músculo e, portanto, vamos ter que os repor de alguma forma, de os recuperar para podermos continuar a produzir energia. E uma das formas de os recuperarmos é irmos buscar a nossa reserva de glicogénio, que existe ao nível hepático do fígado. Portanto, temos uns sinais em que dizem que as nossas reservas estão-se a começar a esgotar e, portanto, acender umas luzinhas e vamos pedir emprestado glicogénio ao fígado, ou ao tecido adiposo vamos buscar ácidos gordos livres, ou triglicéridos que desfazem-se em ácidos gordos livres para se deslocarem efetivamente até à célula muscular que necessita deles. Portanto, o que nós temos que pensar é o que é que está a ser esgotado para pensarmos ou podermos a seguir repor, recuperar de facto esses nutrientes dentro da célula muscular e estarmos aptos ou o mais apto possível para o treino seguinte. Relembrar ainda que o tempo até à exaustão depende da quantidade de glicogênio muscular inicial. Portanto, quanto mais glicogênio, quanto mais reservas eu tiver no músculo, quanto maior a quantidade de glicogênio existente no músculo, maior o tempo que eu tenho ou que eu demorarei até à exaustão, até ao cansaço, à fadiga. Portanto, muito importante a quantidade de glicogênio que está armazenada para podermos executar um treino, quer em intensidade, como vemos aqui, quer em volume. No anterior vimos a questão do volume e agora a questão da intensidade. Portanto, mais uma vez, o glicogênio muscular é gasto, ou a sua depleção acontece em função da intensidade de esforço. Se estivermos a trabalhar a 120, 150% do nosso VO2 máximo, o que nos vai acontecer efetivamente é que vamos esgotar rapidamente as nossas reservas de glicogênio e vamos perder a capacidade de produção rápida de exercício. Temos que começar a trabalhar mais em termos de volume com triglicéridos, produzimos grandes quantidades de ATP, mas de forma lenta, devagarinho, certo? E, portanto, a libertação de glicogênio hepática diretamente relacionada com a intensidade e o volume. Portanto, à medida que o volume vai aumentando e a intensidade, nós vamos ter que, esgotamos mais rapidamente dentro da célula muscular e, portanto, vamos ter que solicitar ao fígado a glicose hepática que estava sob reserva. Portanto, mais intensidade, menos volume, menos intensidade e o volume, o tempo em exercício poderá ir aumentando. Relembrar ainda também, fisiologia ainda pura e dura, que temos 2 horas de treino, a maioria das modalidades treina cerca de 2 horas por dia, se tivermos um único treino e não treinos bidiários, sabendo nós, obviamente, que há modalidades a treinarem 4 e 6 horas por dia, consecutivas, outros a fazerem treinos bidiários, mas aqui este simples exemplo de 2 horas de treino, atletas da mesma idade, nas mesmas condições, começam a treinar e o treino, obviamente, vão esgotar as suas reservas de glicogênio muscular. Esgotam da mesma forma, porque o treino é igual e partiram do mesmo valor. Uns vão fazer uma dieta, uma alimentação rica em hidratos de carbono e outro grupo faz uma alimentação pobre em hidratos de carbono. Ora, uma alimentação rica vai permitir a ressíntese, a construção, a criação de glicogênio muscular, enquanto que uma alimentação pobre em hidratos de carbono não vai permitir essa ressíntese do glicogênio muscular. E, portanto, à partida, logo no treino seguinte, 24 horas depois, o que vai acontecer é que uns vão partir de valores pouco mais elevados do que terminaram o treino anterior e os outros com um valor muito superior. Portanto, estes indivíduos vão conseguir treinar com uma intensidade superior e durante mais tempo, como nós verificamos, do que estes indivíduos. Mas o que é engraçado de verificarmos e que eu chamava a vossa atenção é que se traçarem a linha aqui relativamente ao início ou aqui à segunda, vamos ficando sempre aquém do dia anterior. Isto revela a necessidade de termos que fazer interrupções pelo menos de 48 horas e temos sempre um dia de descanso para podermos repor verdadeiramente aos valores mais elevados
a nossa quantidade de glicogênio muscular. Aqui verificamos exatamente a mesma coisa, com elevado teor, a dieta com elevado teor em hidratos de carbono ou com reduzido teor em hidratos de carbono, poderemos verificar o tempo de exercício que, obviamente, com um elevado teor temos maior concentração de glicogênio e, portanto, o tempo em exercício pode ser superior e, como vimos há pouco, a intensidade também e as catabólicas exatamente no oposto. Se a dieta é pobre em hidratos de carbono, as hormonas catabólicas que vão permitir a destruição quer do glicogênio hepático, quer dos triglicéridos no tecido adiposo, obviamente estão aumentadas, mas o tempo de duração de exercício, o volume do exercício com qualidade, obviamente, encontrar-se-á reduzido. E, por fim, como exemplo prático aqui de toda esta questão fisiológica e para pensarmos então o que é que vamos precisar, que tipo de nutriente é que nós vamos ter e com que prioridade vamos introduzir esse mesmo nutriente na nossa recuperação. Lembrar, por exemplo, gosto muito deste exemplo da maratona porque inclui volume e intensidade, certo? Os dois fatores que temos estado a falar. Portanto, à medida que vamos aumentando a velocidade de corrida, é proporcional à utilização de ácidos gordos, vão aumentando proporcionalmente, o que não aumenta proporcionalmente é o glicogênio muscular, que a partir de uma determinada intensidade tem uma participação muito superior ao do ácido gordo. Em termos de volume e intensidade, é sempre num crescendo, quer a utilização de ácidos gordos, quer a utilização de glicogênio, mas a participação, a percentagem de glicogênio muscular dispara relativamente à gordura. E o que é efetivamente esgotável, como temos estado a ver, é o glicogênio. Nós temos reservas limitadas de glicogênio, que existe apenas, essas reservas existem apenas na célula muscular e no fígado, nas células hepáticas. Já a gordura temos pelo nosso corpo todo, não é? Sob a forma de tecido adiposo. Portanto, eu costumo brincar que nós temos, por muito magros que sejamos, temos gorduras, magros, saudáveis. Temos gordura suficiente para realizar 2, 3 maratonas, mas não temos glicogênio suficiente para realizar nem sequer uma única maratona. Isto leva-nos então ao tema seguinte, ao tema de hoje, exatamente, que é a recuperação. Então vamos recuperar o quê? Vamos recuperar os nutrientes que estivemos a utilizar durante o esforço. Ponto número 1, que tipo de exercício é que fizemos, que tipo de substrato é que foi utilizado. Seja qual for, em volume ou em intensidade, vimos que o que é esgotável é o glicogênio. Portanto, a primeira coisa com que temos que nos preocupar numa recuperação rápida, porque temos a recuperação rápida, como eu vos dizia, para um segundo treino, 6 horas, ou uma recuperação mais lenta, 24 horas, 48 horas, e vamos falar, começamos na recuperação rápida, se eu quero uma recuperação rápida, e depois vamos falar na recuperação a longo prazo. Portanto, seja como for, numa recuperação, a primeira coisa é repor o que é esgotável, o que termina verdadeiramente, e eu tenho que eventualmente ir fornecendo durante o treino, durante a competição, mas acima de tudo no pós-treino, eu tenho que repor rapidamente o glicogênio. Tenho uma janela de oportunidade, efetivamente, para repor o glicogênio. A célula está, se foi um treino intenso, duro, com depleção praticamente total do glicogênio, a célula está ávida de síntese do glicogênio. E, portanto, as recomendações que existem é ingerir cerca de 1,2 gramas por quilograma de peso corporal de cada um de vós de hidratos de carbono, exatamente no final do treino, e repetir a dose 2 horas depois, ou repetir a toma 2 horas depois. E porquê que existem estas recomendações? Porque, como eu vos dizia, o músculo, ou a célula muscular, está ávida, efetivamente, de ressintetizar, ou está necessitada, está desesperada, deixem-me pôr aspas, para fazer uma ressíntese de glicogênio, para aumentar novamente as suas reservas. E cá temos aqui a enzima do glicogênio sintase, que está verdadeiramente aumentada no final de um treino, certo? Neste caso de corrida, para quê? Para nos permitir fazer a ressíntese rápida de glicogênio. E temos que aproveitar esta oportunidade para repor o glicogênio, se for essa a minha intenção. Eu quero fazer um segundo treino
com a intensidade, com qualidade. Eu posso ter como objetivo fazer um segundo treino em que quero simplesmente promover a biossíntese mitocondrial e então não me interessa ter grandes reservas de glicogênio. Portanto, nós estamos a falar em recuperar rapidamente os nutrientes perdidos e, nesse caso, o nutriente que é mais perdido é o glicogênio e, portanto, é aquele que nós temos que repor rapidamente, certo? Mas, como vos digo, sempre em função do objetivo e da adaptação que nós pretendemos realizar e do objetivo que temos para o treino que vem a seguir. O próximo treino, ou estamos a recuperar para que treino. Temos que ter sempre isso em atenção. Mas estamos hoje, como vos dizia, a falar da recuperação rápida. Vamos falar da recuperação rápida. Vimos ali a enzima, a glicogeniosintase, e aqui temos visto noutro formato. Logo, imediatamente a seguir ao treino, no momento zero, fazemos a toma de 1,2 gramas de hidratos de carbono por quilograma de peso corporal, portanto, se tiverem 50 quilos, têm que repor cerca de 60 gramas de hidratos de carbono de imediato, se tiverem 100 quilos, teriam que repor 120 gramas de hidratos de carbono no imediato e 2 horas após repetir essa toma. 2 horas depois repetimos e o que vamos conseguir aumentar em termos de reservas, e aqui é mais fácil ver a síntese de glicogênio, já é muito menor. Porquê? Porque vimos ali a enzima muito mais elevada no minuto zero e depois também porque a célula começa já a ter um bom armazenamento de glicogênio, portanto, no início, digamos, que tem as suas portas completamente escancaradas para entrar o hidrato de carbono e se poder formar e ressintetizar o glicogênio, e à medida que vai tendo reservas, vai começando a reduzir a abertura da sua porta e, portanto, a quantidade de hidratos de carbono que consegue entrar será menor, certo? Até conseguirmos encher por completo a célula, é o que nós verificamos aqui nestes dois gráficos. E de onde é que surge este valor, 1,2? Muito simplesmente, há vários estudos realizados relativamente à síntese de glicogênio e começaram com 0,8 gramas como referência do recinto de 100%, 0,8 gramas por quilograma de peso corporal de hidratos de carbono. Depois dissemos, ok, então e se nós juntássemos um bocadinho de proteína ao hidrato de carbono, será que tínhamos um resultado em termos, estamos a pensar ainda só na síntese de glicogênio, será que era preferível? É. Como vemos, claramente preferível ao 0,8 juntar 0,4 gramas de proteína. Então, se eu em vez de juntar proteína, fizer 0,8 com 0,4 é 1,2, fizer 1,2 todo em hidratos de carbono. Olha, afinal é ainda melhor. Hein? E então, 1,2 é fantástico para repormos quase a 250% a síntese de glicogênio, estimularmos a 250% a síntese de glicogênio. Então, mas se a proteína melhorava, quando somado ao 0,8, se somarmos 0,4 aos hidratos de carbono a 1,2, será que também vai haver ganhos? Pergunta que se coloca. Experimentou-se e, como vê, não há diferenças significativas. Portanto, 1,2 de hidratos de carbono sem proteína funciona exatamente da mesma forma em termos de reposição do glicogênio, o nutriente que é determinante para um bom treino, para que haja volume e intensidade num treino, certo? Portanto, se queremos repor rapidamente, temos que fornecer ao nosso atleta 1,2 gramas de hidratos de carbono, da absorção rápida, obviamente, por cada quilograma de peso corporal desse mesmo atleta. Aqui podemos ver, para depois pensarmos a longo prazo, o que é que nos acontece. O que nos acontece é o hidrato de carbono, como vimos, o 0,8, aqui temos o 0,8 com o 0,4 de proteína, temos 1,2, aqui temos 1,2 só de hidratos de carbono. Visto de outra forma, no outro artigo conseguimos obter exatamente os mesmos resultados em termos de síntese de glicogênio muscular. Mas o que é interessante ver é a resposta de insulina. E a resposta de insulina é superior quando adicionamos proteína. A proteína é, de facto, insulinémica. E isto é muito interessante quando pensarmos na recuperação a longo prazo. Não no imediato, como vimos relativamente à glicogênio sintase, a essa enzima, mas quando pensamos a longo prazo, porque a insulina fica circulando, pelo menos com uma duração de vida de 2 horas, e após isto nós vamos permitir
construir ainda mais um bocadinho de glicogénio e reparar ou construir um bocadinho de massa muscular ou da célula muscular, se o estímulo assim o permitir. E se houver repouso, como vamos verificar. Então, a primeira preocupação é o glicogénio. Quanto mais não fosse, porque, já vimos, desculpem, é o glicogénio, porque é o que nós temos que pôr, é o que é verdadeiramente esgotável e que nós, se não repusermos rapidamente, não temos reservas para o treino seguinte, como vimos naquele gráfico das 2 horas de treino, de 24 em 24 horas, que íamos ficando mesmo muito com as nossas reservas muito reduzidas. Só em segundo lugar é que nos vamos preocupar com a hidratação, mas estamos sempre a dizer que a hidratação é o principal. É um facto. Se nós suamos, temos que reidratar. Quanto mais não seja, que era o que eu ia referir há pouco, o glicogénio, 1 grama de glicogénio exige 2,6, 2,7 gramas de água na sua composição, na sua formação, certo? Cada grama, logo, por cada, nós temos uma reserva de cerca de 500 gramas de glicogénio, logo vamos precisar de cerca de 1.200, 1.300 de água, ou seja, 1 litro e 300, 1 litro e 200, 1 litro e 300 para repor, se tivéssemos esgotado o nosso glicogénio todo, para repor todo o nosso glicogénio neste período de imediatamente a seguir e retoma de 2 horas a seguir. Portanto, durante esse período necessitaríamos beber uma boa dose de água, mas as recomendações em termos de água é repormos para recuperarmos rapidamente cerca de 150% do peso perdido durante o treino. E estas recomendações advêm do quê? Primeiro, antes de pensarmos de onde é que advém, temos que partir, obviamente, hidratados o mais possível e a cor da urina é sempre das melhores soluções. Olhar para a urina, queremos uma urina clara, muito clara, não é amarelinha, é da cor da polpa da maçã, como costumamos dizer, é um beijinho muito clarinho para que nos revela que o indivíduo está verdadeiramente hidratado e preparado para o treino. No final do treino, obviamente, terá uma urina um bocadinho mais escura, mas o objetivo é que tenha o mais clara possível, quer dizer que se conseguiu manter hidratado. Como é que nós vamos saber quanto é que ele desidratou? Através da pesagem, do pesar antes e pesar depois do treino. É fundamental, não faz nenhum sentido que exista um balneário sem uma balança. Todos os balneários têm que ter uma balança obrigatoriamente para que todos os atletas, nas mesmas condições, pesem antes e no final do treino. E o que perderem em peso é perdido em desidratação, garantidamente. Todos nós sabemos que um atleta bem treinado, se estiver no auge da mobilização de ácidos gordos, não consegue mobilizar mais de 0,7 gramas por minuto de ácidos gordos, certo? E isto tinha que estar o tempo todo do treino lá em cima no 0,7. Ora, há interrupções do treino, há momentos com maior intensidade onde a participação da glicose é superior à dos ácidos gordos. Portanto, se nós pensarmos em 0,6 já seria um valor muitíssimo elevado por minuto, o que quer dizer que numa hora estaria a utilizar 60 minutos, 6 vezes 6, 36 gramas. Em 2 horas são 72 gramas. Não é visível na balança, está bem? Não chega a 100 gramas que são gastos em termos de ácidos gordos. Portanto, o que fazemos é desidratação. Gastamos o glicogénio com a água que lhe está associada e ainda temos que arrefecer efetivamente o corpo para executar o exercício. Portanto, estamos a desidratar verdadeiramente o corpo. Portanto, um exemplo simples, ou um exercício simples, se o indivíduo pesar 70 quilos no início do treino, o aumento de referência de 70 quilos, no final do treino, pesar 68,6, ou neste caso temos um indivíduo que pesa 70 quilos no início do treino, no final do treino pesou 68,6 quilos, consumiu durante o treino meio litro de água e teve um treino, ou realizou um treino com 2 horas. O que é que isto significa? Significa que 70 menos o peso final, ele perdeu durante o treino 1,4 quilos, certo? 1,4 quilos, todos sabemos que o quilo e o litro são equivalentes, 0,997, portanto podemos dizer que são equivalentes. A perda de suor, então, foi o 0,4 que ele perdeu na balança e o que ele bebeu. Ele perdeu 0,4, mas bebeu 0,5. Se ele não tivesse bebido 0,5, ele tinha perdido 1,9, certo? Portanto, ele desidratou 1,4 mais 0,5. Portanto, no total ele desidratou 1,9 em quanto tempo? Em 2 horas de treino. Portanto, dividimos 1,9 pelas 2 horas de treinos e dizemos que, em média, ele perdeu 1 litro de água
por hora. Suou 1 litro a cada hora. A reidratação deve ser de 150% do peso, como vos referi. Portanto, 150% do peso perdido, certo? E, portanto, são 1,4, 100% seria 1,4, mais 50%, 14, metade são 7, portanto 14 e 7 são 21, temos aqui 2,1 litros, ou seja, sensivelmente 2 litros de água que temos que conseguir ou fazer com que o atleta beba durante cerca de 4 a 6 horas, de forma a reidratar até ao treino seguinte. E estes 150% não vêm de, olha, é um número giro, e não, existem efetivamente referências e estudos que nos levam a esta recomendação. Como podemos ver aqui, de uma forma rápida, no pós-exercício, acabamos o exercício e vão repor apenas 50%, 100%, 150% e 200%. Portanto, começamos nos 50%, não consegue reidratar. Se beber 100%, reidrata de imediato, mas depois vai perdendo, há um volume que é perdido, não conseguimos absorver na íntegra. Se repusermos 150%, ficamos numa primeira, cerca de meia hora depois estamos com um excesso de hidratação, uma hiperidratação, mas ao fim de uma hora já reduziu bastante, ao fim de 2 horas estamos quase lá e quando formos para o treino seguinte, 4 a 6 horas depois, estamos praticamente no nível zero. Com 200% estaríamos sempre hiperidratados e provavelmente não faz muito sentido ou não faz sentido para a maioria das modalidades que isto aconteça, pode surgir esta necessidade para competições com muito calor e que tenham alguma exposição ao sol antes de iniciar, estar hiperidratado para perder esse excesso de hidratação até ao momento da prova. Portanto, recuperar rapidamente 150%, mas prevenir para que não aconteça uma desidratação tão elevada como aqui no treino seguinte. E, portanto, no treino seguinte era muito simples, o que nós fizemos era o peso perdido, falámos dos 70, os 68, peso perdido 1,4, bebeu o meio litro, quantidade de água que estava na garrafa antes e depois, neste caso tinha sido meio litro, o peso perdido com o volume consumido, que era 1,4, com o 0,5, nos deu a dividir pela hora. Recordam-se que nos dava que ele teria que beber cerca de 1 litro por hora no treino seguinte, de forma a não desidratar e não termos que fazer uma recuperação tão abrupta no final deste treino, certo? Então, segunda questão, e todas as águas são iguais? Eu devo me preocupar com o pH da água? Com o que tipo de água é que eu devo ingerir? A água por si deve ser considerada um alimento. Isto era uma das ideias que eu gostava de vos transmitir de uma forma vincada. É um alimento, não serve simplesmente para hidratar, ela tem nutrientes incluídos. Chama-se um alimento porque é composta por nutrientes, neste caso por minerais, certo? E nós estamos sempre preocupados hoje em dia com o pH da água. O pH de uma dieta é muito importante ser alcalino, está provado na saúde, tem efeitos efetivos na saúde. Mas a água que entra na boca, que tem uma saliva a cerca de 6, com um pH de cerca de 6, 6,45, que cai no estômago, que tem um pH de 2,5 e que já toda a água saia a 9 ou venha de 5, chega ao pH 2,5, vai subir o pH 2,5 para 2,6, para 2,7, consoante do ponto onde partiu. Mas estamos nos 2, ou, na melhor das hipóteses, chegamos aos 3. Vai para o duodeno, onde recebe uma série de sucos pancreáticos, etc., e que sobe um pH para ser absorvido na casa dos 6,45, perto dos 7, certo? 6,5, 6,45, 6,6, para ser absorvido para a corrente sanguínea, onde tem que estar obrigatoriamente a 7,15, certo? 7,15 é o pH do sangue. E em saúde, certo? E nós temos uma série de mecanismos para que isto aconteça. Portanto, eu beber uma água mais alcalina ou mais ácida é absolutamente indiferente na absorção da água para o plasma. Outra coisa é a metabolização dentro das células e a expulsão dos substratos que resultam dessa metabolização para a corrente sanguínea, que obriga a que haja uma série de processos de tamponamento do pH que possa surgir. Neste caso não, nós vamos absorver sempre com o mesmo pH, certo? Portanto, o que eu tenho que me preocupar é
quais são os minerais, qual a mineralização da água que eu vou utilizar. Se eu, quando vou ao supermercado, já começo a olhar para os iogurtes e ver qual é que tem mais proteína, ou olhar e qual é que tem mais ou menos açúcar, ou olho para as bolachas e começo a ler o rótulo das bolachas, por que eu não olho para o rótulo das águas? Eu tenho que olhar para o rótulo das águas. E aqui coloquei-vos uma série de águas e alguns dos minerais que estão presentes nessa água. E o que eu vos quero chamar a atenção então é, não aqui os amarelinhos dos pHs, não estou preocupada se é um pH mais ácido ou não, eu vou preocupar-me com o que é que eu preciso. Preciso de sódio. Qual é a água que tem mais sódio? É a Campilho. Ok? 400 contra 52 de um Cavalheiros, ou 161 de um Vimeiro, ou 108, 3,8 de um Vitalis, não tem sódio para me ajudar na reidratação, certo? Que vai-nos também facilitar a entrada da glicose dentro da célula muscular para o trabalho muscular. Preciso de potássio, preciso de magnésio. Magnésio antes não, mas depois do treino, se calhar preciso de algum magnésio para ajudar a relaxar o músculo e aumentar a perfusão. Preciso de cálcio para a contração muscular. Qual é a água que tem maior quantidade de cálcio? Ou seja, tal como olhamos para que alimentos eu preciso antes, durante, depois do treino, neste caso na recuperação posso precisar de bicarbonato para me ajudar nos processos de tamponamento de ácido lático, vou precisar de cálcio, vou precisar de sódio, portanto eu vou à procura verdadeiramente da água que me vai fornecer os micronutrientes, neste caso os minerais que vão ajudar na recuperação. Portanto, começar a olhar para a água como um alimento e não simplesmente como um hidratante, certo? Até porque a água não é o melhor hidratante. Quando olhamos para este estudo que estabeleceu índice de hidratação, o Mogan conseguiu fazer este estudo interessantíssimo, tendo como referência a água simples da torneira, pouco mineralizada, atenção, verificou que a água não era de todo dos melhores hidratantes, que as bebidas desportivas eram melhor, que a diet dieta era preferível, o chá, a cola normal, o sumo de laranja, o leite inteiro ou leite gordo e o melhor índice, ou que permite uma melhor quantidade de hidratação, é o leite magro. E porquê que seria o leite magro? Por uma simples razão. É porque tem os minerais que vão ajudar a arrastar com eles a própria água e tem a proteína e o hidrato de carbono que por si também arrastam com eles a água. Então, como hidratar? Qual a melhor forma de reidratação, ou seja, de recuperação da água perdida, que é o tema de hoje. Recuperar é ingerir maior quantidade de água do que aquela que se perdeu. Portanto, vimos os 150% é o recomendado, mas sempre mais do que aquela que se perdeu. Ingerir não de uma vez só, se não são grandes volumes e não temos capacidade ao nível intestinal de absorver esse grande volume e, portanto, serve o intestino apenas como passagem de alguma dessa água e nós queremos absorver ao máximo. Colocar eletrólitos, os tais minerais que são perdidos no suor, principalmente os que são perdidos no suor, para serem repostos e, portanto, a água ser um alimento que inclui esses eletrólitos, sendo que normalmente o sódio está em quantidade inferior à desejada e em qualquer uma das águas e, portanto, normalmente temos que adicionar um pouco de sódio à água. Adicionar hidratos de carbono e proteína é fundamental para ajudar na reidratação e na reidratação intramuscular, juntamente com o glicogênio que vimos que estava associado à água, certo? E o potássio que nos vai ajudar também na reidratação intracelular. Portanto, adicionar hidratos de carbono e proteína. Por isso é que o leite beneficia a reidratação, porque tem todos estes nutrientes na sua constituição. Então, o leite é, de facto, um reidratante efetivo, porque tem sódio, tem hidratos de carbono, tem proteínas, tem cálcio, tem tudo o que nós necessitamos na recuperação e tem de facto uma taxa ou um índice de hidratação absolutamente fantástico. E o álcool não desidrata, se for até 2%, não desidrata assim tanto quanto se pensava inicialmente. E terminar com a água simples, pouco mineralizada, principalmente a pouco mineralizada, que é que acontece na torneira, certo? Não é de facto um bom hidratante, e vou só relembrar aqui que não vos chamei a atenção, a água de Lisboa, por exemplo, da rede de Lisboa, com pequenas quantidades de todos os minerais de que temos estado a falar e, portanto, não ser a água da torneira, não ser de facto dos melhores reidratantes. Então, após a reidratação, vou pensar no quê? Ok, já repus o glicogênio, o que é esgotável, já hidratei, posso ter dor, certo? E eu quero estar apto para o treino seguinte rapidamente. Treinos bidiários, ou porque estou em estágio, ou porque tenho mesmo fases de treinos bidiários, ou porque tenho várias competições no mesmo dia. O que é que eu vou
como é que eu vou reduzir a dor? E aqui surgem os polifenóis, o sumo de cereja amarga, o tart cherry em inglês, certo? Que é a nossa ginginha fantástica, os antioxidantes e a proteína ajuda de facto na dor também. Reduzimos então o hidrato de carbono um bocadinho e colocamos a proteína. Já vimos que conseguimos, se introduzirmos a proteína reduzindo o hidrato de carbono, conseguimos o mesmo resultado, sensivelmente, de que termos só 1,2 de hidratos de carbono. Isto parece ser interessante quando o treino tem uma intensidade tal que possa promover dor. Portanto, temos que saber o que é que foi estimulado com o treino para resolvermos, para ajudarmos em todo o processo de adaptação e prepararmos o treino seguinte, sempre em situação, ou tendo como referência o que é que aconteceu naquele treino e quantas horas nós temos para a recuperação. Então temos aqui os tais polifenóis, antioxidantes, e temos aqui o que é que nós precisamos efetivamente. Antioxidantes que existem essencialmente nas frutas e hortícolas, leguminosas, frutos secos, a glutamina, muito interessante, um aminoácido, como sabemos, que vai permitir a formação dos glóbulos brancos e, portanto, sistema imunitário, e é anti-inflamatório neste sentido, vai ajudar-nos na recuperação e que existe essencialmente nos produtos animais. Os probióticos, que vão ajudar a aumentar a diversidade e a abundância das bactérias intestinais, onde ocorrem todas as absorções e que está diretamente relacionado com o sistema imunológico, não temos dúvidas relativamente a isto. O magnésio é absolutamente fundamental para ajudar a relaxar o músculo e aumentar a perfusão sanguínea e fazermos, entre aspas, a limpeza da nossa massa muscular em relação a todos os produtos que tivemos a promover durante o metabolismo e que temos que eliminar. O zinco como um grande anti-inflamatório, como todos nós sabemos, que existe essencialmente nos produtos animais, mas também nos frutos secos, nas sementes de abóbora, muito interessantes, aquelas verdinhas. Temos o ferro, que também é um excelente anti-inflamatório, intramuscular principalmente. O vitamina C, que todos conhecemos como anti-inflamatório, a vitamina E, a vitamina D, está muito relacionado com todas as questões neuromusculares e com o sistema imunológico, e os flavonoides, estes fantásticos fitoquímicos, ou seja, que existem, são substâncias químicas que existem nos vegetais, que lhes conferem normalmente a cor, e por isso é que nós dizemos que em função da cor do vegetal nós sabemos quais são os nutrientes que lá estão, os principais nutrientes, e que têm uma ação anti-inflamatória e antioxidante fortíssima, como a curcuma, o gengibre, os frutos vermelhos, os frutos secos, a laranja, a cebola, o alho, o chá verde, extremamente interessantes na redução da inflamação, e ao reduzirmos a inflamação, obviamente estamos a reduzir a dor. Então, rápido. Acabamos de recuperar rapidamente. Glicogênio, hidratação, e se houver dor, posso colocar proteína logo, mas acima de tudo tenho que colocar polifenóis e antioxidantes, certo? Vamos então pensar a longo prazo. Tenho 24 horas para recuperar ou tenho mais 24 horas para recuperar. Então, eu vou introduzir a proteína com o objetivo de recuperar, então, a longo prazo. Não é tão importante a curto prazo, mas sim a longo prazo. A curto prazo, ela, já vimos que só se for dor. O que é importante com a proteína, mais do que o imediatamente a seguir, é a consistência da sua toma. Ou seja, nós temos que manter, se queremos que haja reparação, se queremos que haja construção, tem que haver um balanço positivo, tem que haver uma concentração aumentada dos aminoácidos no plasma, na corrente sanguínea, certo? E então o que eu preciso é, depois de eu comer, eu tenho de facto um valor positivo, uma concentração aumentada, que vou utilizando na reparação, etc. E depois posso entrar num balanço negativo. E é isto que eu não quero, é entrar nestes balanços negativos, muito menos durante a noite, que estou muitas horas, deveria estar todos, já vimos a importância do sono e que vamos terminar com ela, 8 horas a dormir, a reparar, certo? E para isso eu não posso estar a aumentar o meu déficit ou a reduzir constantemente a concentração de aminoácidos na corrente sanguínea e, portanto, a importância de eu consumir proteína imediatamente antes de ir para a cama para estimular o aumento da sua concentração, e é durante estes balanços positivos em que há
como eu digo, uma concentração mais elevada de aminoácidos, que é possível, que é permitido ao organismo criar anabolismo, fazer a reparação e construção, se o estímulo do exercício assim o permita. E que quantidade no total ou por refeição, como é que devemos fazer este consumo proteico? Sabemos que para a síntese proteica, e estamos a falar única e exclusivamente em síntese proteica, portanto o máximo de síntese proteica é conseguido entre 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Mais do que isto, só se justifica quando nós cortamos nos hidratos de carbono e tem outro objetivo completamente diferente. Em termos de síntese proteica, construção de massa muscular, não vale a pena ultrapassar os 2,2 e 1,6 para os mais novos chega. Quanto mais velhos somos, maior a quantidade de proteína que necessitamos, porque já não funcionamos tão bem, não aproveitamos tão bem e, portanto, temos que ir aumentando um pouco a dosagem. Mas aqui, um ponto médio dos 2 gramas, que é um número rápido de decorar, 2 gramas por quilograma de peso corporal, é uma excelente solução. Então, e por refeição? Por refeição, o que está a estipular é que nenhuma das refeições deve ter menos de 0,25, certo? 0,25 por refeição de proteína, gramas por quilograma de peso corporal, já sabemos, e não vale a pena passar os 0,5 por refeição. Ou seja, se eu te fizer apenas 4 refeições por dia e quiser consumir 2 gramas de proteína, eu tenho que consumir 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Se eu fizer aumentar o número de refeições, posso ir reduzindo e ter umas a 0,25, outras a 0,5 e tenho que chegar ao limite ao valor final dos 2,7 gramas, que é o objetivo pretendido. E isto porquê? Porque os estudos também nos dizem que a síntese proteica praticamente não aumenta quando passamos das 20 gramas de proteína para as 40 gramas de proteína. Há um ligeiro aumento, mais nos mais velhos, como vos referi há pouco, mas a partir das 40 gramas não há aumentos. E 40 gramas é 0,5 de um indivíduo de 80 quilos, certo? De 80 quilos, não é um peso nada por aí além. Portanto, tudo o que for acima disto, numa única refeição, não tem interesse em termos, e repito, de síntese de proteína muscular, certo? E todas as proteínas são iguais? Não, têm taxas de síntese proteica diferentes, têm impacto na síntese proteica diferente. O soro de leite, não há dúvida nenhuma, que é o que tem maior impacto na taxa de síntese proteica. A soja tem um menor impacto e a caseína tem menor impacto. Mas está durante mais tempo, é um facto. Mas por hora tem menor impacto. Por hora, que é o que nós nos referimos aqui. E quando queremos rapidamente, o que verificamos aqui é, tendo como referência a caseína, que o leite é de facto muito mais estimulante do que a soja. E porquê? Por causa deste aminoácido, a leucina. O leite tem maior percentagem de leucina, que se mantém durante 4 horas, maior percentagem em circulação, que vai estimular o mTOR, vai estimular de facto o anabolismo do tecido muscular, muito mais do que a caseína ou do que a soja propriamente dita, como vimos aqui. Isto mesmo em repouso, desculpem aqui à esquerda que não referi, em repouso e em exercício, estamos em repouso e tomamos leite e estamos a estimular o anabolismo, certo? Como vimos, ele é insulinémico, ele estimula o anabolismo e pós-exercício estimula, obviamente, muito mais. E, portanto, resumindo, esta coingestão entre proteína e hidrato de carbono é fundamental na síntese quer do glicogênio muscular, quer mais rápida, com dor pomos a proteína, mas a longo prazo, para manter a taxa de aminoácidos aumentada, temos então o hidrato de carbono, que contribui para a síntese de proteína muscular, para além do glicogênio, e a proteína, então, constituirá uma percentagem superior de síntese de proteína muscular a cada uma das horas. Quem é que inclui hidratos de carbono e proteína? Mais uma vez, temos o leitinho, que hidrata, fornece os eletrólitos, e se adicionarmos chocolate ou outro açúcar, vai de facto aumentar o teor em hidratos de carbono, de forma a atingirmos os tais 0,8 ou 1,2 gramas de hidratos de carbono que pretendemos. E por isso é que desde 2008 que o leite é considerado a bebida desportiva de eleição, certo? É o que reidrata melhor, leite magro, certo? Não precisamos da gordura para nada,
no pós-treino, na recuperação, e o que nós sabemos é que existe já muita ciência sobre este assunto, é de facto um recuperante extraordinário do músculo, reidrata, ajuda a ganhar músculo, em função, obviamente, da adaptação que está a ocorrer, ou do estímulo que o exercício estipulou, e, como conclusão, é baratinho e está sempre à mão, ou pode estar facilmente à mão. E o leite, porque é o que tem maior quantidade de proteína, certo? Quando eu olho, como vos dizia há pouco, tal como olho para o rótulo da água, também vocês já estão habituados a olhar para o rótulo dos leites, dos iogurtes, para procurar se querem proteína, se estão a precisar de hidratos de carbono, tem poucos hidratos de carbono e eu quero alguns hidratos de carbono, quanto é que eu vou ter que adicionar de mel, de chocolate, de comer uma fruta que tem hidratos de carbono. Só saber que o leite tem proteína, os iogurtes têm proteína, a soja tem algum impacto porque tem alguma proteína, mas as outras bebidas vegetais, às quais gostam muito de chamar leite, mas não são porque não saem de glândulas mamárias, têm proteína vestigial, desculpem. O que quer dizer que se o objetivo é procurarmos proteína, não são interessantes porque não têm proteína na sua composição. Antes de deitar, como referi, é o momento mais, se estamos a pensar em síntese proteica, é o momento de recuperar o músculo. Temos que ter e construir músculo, temos que ter os aminoácidos aumentados durante toda a noite, sempre ao longo do dia, sempre o consumo regular, mas este momento noturno, pré-sleep protein, é determinante, certo? Temos que, antes de ir para a cama, este estudo é muito engraçado, com homens, consumiram 28 gramas de proteína e poucos hidratos de carbono, apenas 15 gramas de hidratos de carbono, precisamos de um lumbrando de energia para construir, não chega a ter o tijolo, que é o aminoácido, temos também de ter alguma energia, 15 graminhas de hidratos de carbono antes de dormir, e o que se verificou, uns tomaram um placebo, pensavam que tomavam a proteína e outros estavam mesmo a tomar proteína e houve mesmo ganho de força e aumento de diâmetro, ou seja, houve hiperplasia, houve aumento do número de células, certo? Portanto, recuperação a longo prazo, proteína é fundamental e é fundamental o relaxar, o momento de paragem. Se eu estou em atividade, eu não tenho energia para reparar. E isto é muito interessante termos, nós precisamos de hormona de crescimento na reparação. Então nós temos enganei, peço desculpa, aqui não é pelo exercício, é pelo sono. O verde é o pico da hormona de crescimento resultante do estímulo do exercício. O estímulo do exercício, ela responde quer ao volume, quer à intensidade. Quanto mais volume e quanto mais intensidade, maior é o pico da hormona de crescimento, e aqui é o pico pelo sono. Fiz aqui um copy-paste e esqueci-me de mudar para sono, peço desculpa. Vermelho, o sono, certo? E, portanto, o que vocês veem é que o sono tem sempre um estímulo, um pico superior, portanto, vai promover maior construção e reparação do que o exercício. Mas após o exercício, seja de manhã, seja à tarde, neste caso é um treino às 18 horas, que é a maioria, como acontece a maioria deles, a seguir temos que repousar para aproveitar este pico que me permite reparar efetivamente a minha massa muscular ou construir massa muscular, certo? Portanto, fundamental a recuperação. E a recuperação, passando ao segundo tema de hoje, que é o sono, recuperar e sono. A recuperação faz verdadeiramente durante o relaxar e durante o sono, mais ainda, que é o relaxar máximo que nós podemos ter, certo? Então nós sabemos que o exercício vai melhorar, ou regra geral, melhora a qualidade do sono, e que a qualidade do sono permite a recuperação. Quanto mais quantidade e qualidade do sono, maior é a minha recuperação. E quanto maior for a minha recuperação, melhor e com mais qualidade e mais volume eu consigo executar o treino no dia seguinte, certo? Portanto, quando isto é um ciclo vicioso positivo. No entanto, também sabemos que o excesso de exercício, o que nós chamamos de overtraining, reduz um dos grandes sintomas que nós temos, é exatamente, um dos primeiros, é a qualidade do sono. Eu estou cansado, não estou a dormir bem, eu tenho dificuldade em adormecer, ou eu acordo, ou tenho sonos agitados, certo? Portanto, se estamos num excesso de exercício, num overtraining, podemos estar a comprometer o nosso sono, ou o sono do atleta. Ao comprometermos o sono do atleta, estamos a comprometer a recuperação, e ao comprometermos a recuperação, estamos a comprometer o treino seguinte, obviamente.
Isto é o ciclo negativo, o ciclo vicioso negativo, que temos que quebrar de imediato, assim que nos apercebemos ou que o atleta se queixa, nós temos que o quebrar de imediato, certo? E então, visto aqui de outra forma, o que nós temos é que controlar a hora do sono, para termos qualidade de sono e para termos reparação e construção. Então sabemos que a hormona do sono, como já vimos, muito potente, é aqui entre as 11, a partir das 10h30, 11 horas que ela começa a crescer, como vimos ali no anterior também, pico de sono, de hormona de crescimento para a recuperação, 10 por aqui abaixo, tem, ai, desculpa, oi, bom, temos um segundo pico muito mais baixo aqui entre as 2, 3, 4 da manhã, depois aqui às 5, 6 voltamos a ter outro pequeno pico, exatamente de outra forma que vimos aqui, o picozinho por volta da meia-noite, outro picozinho aqui por volta das 2, 3 da manhã, aqui mais elevado do que víamos ali no anterior, mas é isto que fica, de resto ela anda aqui embaixo, só é estimulada se houver exercício físico, certo? Portanto, aproveitar os momentos em que temos produção de hormona de crescimento para poder fazer a reparação e o crescimento, adaptar-nos ao treino, ao que foi exigido, ao que foi estimulado pelo treino. Portanto, meus caros, temos que estar a dormir obrigatoriamente às 11 da noite, se queremos recuperar, se queremos construir. Não faz sentido fazermos um treino de força e depois ir para a cama às 2 da manhã ou à 1 da manhã, certo? E tenho isto em baixo e já vou ter picos baixinhos de hormona de crescimento. Portanto, a hora a que vamos dormir é absolutamente fundamental. Para além de que, eu quando para adormecer, qual é a melhor hora para adormecer? Melatonina. Para adormecer eu preciso desta hormona, a melatonina, esta substância é absolutamente determinante no sono, certo? Tem que ter o cortisol, hormona que é catabólica, em baixo, e começa a melatonina a surgir aqui por volta das 18 horas, escolhi aqui as 18 horas, exatamente que é quando o sol se põe. Nós produzimos a hormona do bem-estar, a serotonina, que quando não há sol, não há luz, se transforma, como vocês já ouviram aqui apresentar, em melatonina. E é a melatonina que vai permitir adormecer, reduzir bastante o alerta, vai reduzindo à medida, como vemos aqui, o alerta amarelo reduz à medida que a melatonina sobe. E reduz a alerta porque vamos dormir, vai nos permitir um relaxamento mental que leva ao sono, certo? E como vocês veem, é por volta da meia-noite, entre a meia-noite e aqui metade das 3 da manhã, que nós temos o auge da melatonina. E temos aqui às 11, meia-noite o auge da hormona de crescimento e temos que fazer conciliar isto tudo. E a temperatura, que vocês ouviram falar aqui na nossa segunda sessão, que também tem que coincidir aqui com a melatonina e temos um sono profundo, certo? Portanto, se queremos reparar bem, recuperar bem, temos que juntar todos estes fatores, ok? E eu posso estimular a produção de melatonina? Sim, podemos estimular a produção de melatonina. Como? Com o consumo de proteína e de hidratos de carbono, de ambos, tal como na recuperação, para descansar, para promover o sono, precisamos de proteína e hidratos de carbono. A proteína vai se compor no tal triptofano e nos grandes aminoácidos neurais, assim como os hidratos de carbono e também em moléculas de açúcar. Entra tudo no cérebro, forma-se o triptofano, vai permitir estes ajuda o triptofano a entrar no cérebro e na presença de açúcar, o triptofano vai produzir o 5-HTP, que é um precursor da serotonina, a tal hormona do bem-estar. Durante o dia, sol, temos serotonina e temos boa disposição, aguentamos melhor a dor, etc. E com o pôr do sol, quando cai a luz, a serotonina transforma-se em melatonina. E para que isto aconteça, precisamos de B3, B6, folato, ou ácido fólico, B12, e sabemos que o zinco e o magnésio também têm interferência, não sabemos ainda bem os mecanismos, mas sabemos que eles têm que estar presentes, ou na presença deles, isto tudo se torna este processo muito mais agilizado, muito mais fácil de ocorrer. Certo? Então o que eu preciso é de melatonina para adormecer, vai reduzir o tempo para o início do sono, ou seja, quase quando estou a descer para a almofada já estou a adormecer, certo? E não estou meia hora às voltas na cama a tentar adormecer. Para eu produzir a melatonina, já vimos que preciso de hidratos de carbono e proteína para hidratos de carbono de índice glicémico elevado, certo? E de proteína para formar o triptofano, que é fundamental para dar origem primeiro à serotonina, que dá origem à melatonina.
fazendo aqui um corte, o que é que eu não devo fazer se quero um bom sono? É comidas gordas, que vão reduzir o tempo de sono. Às vezes adormeço mais facilmente, estou cheia, mas reduz o tempo de sono e a qualidade de sono, e a restrição energética. Todos nós sabemos que se estiver com fome, tem mais dificuldade, querem adormecer, posso acordar com fome, portanto reduz de facto a qualidade do sono, do nosso sono. A valeriana pode, às vezes uma ervazinha, que já falaremos, pode melhorar a percepção subjetiva da qualidade de sono, mas não aumenta a velocidade com que eu adormeço, nem a quantidade de sono efetivamente. Então, quais são os alimentos? Há alimentos que podem ter já melatonina na sua composição e que nós devemos dar preferência à noite, certo? Os alimentos que eu devo dar preferência para promover uma boa qualidade de sono são os frutos secos, nozes, escrevi nozes, podia ter escrevido frutos secos, as amêndoas também, as cerejas, o tomate, a banana, o kiwi. Alimentos ricos em triptofano, portanto, já o aminoácido que depois dará origem à melatonina, e portanto, se eu consumir alimentos ricos em triptofano, estou a promover uma maior produção de melatonina. Se consumir os alimentos de melatonina, já tem a própria melatonina presente e aumenta a concentração a nível sanguíneo, mas ricos em triptofano, os ovos, os laticínios, o peixe gordo, as leguminosas, os cereais inteiros, a aveia é muitíssimo interessante neste processo. As bananas, os frutos secos, sementes da abóbora, girassol, a própria chia, o chocolate negro é muito interessante também aqui na sua riqueza ou na sua concentração em triptofano. E vimos que precisaríamos de magnésio e de zinco. Frutos secos, vegetais de polpa laranja, no magnésio, verdes, a banana, o chocolate, os cereais. Se vocês repararem com atenção, temos sempre os frutos secos em todos, frutos secos, já tínhamos tido ali os frutos secos. Temos a banana também, nos três, temos o chocolate. Portanto, há alimentos aqui que não é por acaso que são recomendados o seu consumo noturno, certo? E aqui temos então o zinco também, com os frutos secos no zinco, as sementes da abóbora. Vimos o magnésio ali, também, que já falámos, e dormir como um bebê. O que é que seria aconselhado? Combinações que poderiam acontecer perante aquilo que verificamos agora. Comer umas amêndoas, comer um kiwi e umas amêndoas, uns frutos secos com uma fruta que poderia ser a banana, certo? Comer uns pistachos também que são ricos em melatonina. As leguminosas na refeição noturna ou no jantar são mais interessantes do que o arroz ou a massa, regra geral, porque têm zinco que melhora a qualidade, como já vimos, do sono. A aveia, como vos falei, fazer antes de ir para a cama, se já passaram algumas horas do jantar, podemos fazer uma papinha de aveia ou algo que tenha aveia. A batata doce também é muito interessante para ajudar a relaxar e a melhorar a qualidade de sono. E volto ao leite que falámos há pouco, para ter a proteína que ajuda a manter os aminoácidos altos, porque não o pingo de leite com o hidrato de carbono, que pode ser a banana que vimos tão interessante, vimos o chocolate negro que era interessante, simplesmente o mel com o hidrato de carbono de absorção ou com o índice glicémico elevado. Portanto, voltamos aqui ao leitinho e todos nós sabemos, a maior parte dos adolescentes gosta de beber o pingo de leite antes de ir para a cama, não é? Com uma bolachinha, com uma fruta, que é muito mais interessante porque tem mais micronutrientes. Ainda reforçar, gosto muito deste estudo, é um estudo extremamente interessante, apesar de ser feito só com questionários. Foi feito a 340 atletas de elite e foi feito no início e no final da época, de uma época, e o que foi analisado foi questionário, portanto é autorrelato, porque o que se verificou foi, ou se dividiram os atletas que cumpriam as recomendações de frutas, 5 tomas de fruta, 5 doses de fruta, 400 gramas de vegetais e 3 vezes peixe ao dia, por semana, desculpem, e os que atingiam a verde e os que não atingiam as recomendações a encarnado. E verificou-se também quem é que dormia 8 horas por noite durante os dias de semana, que é o que é difícil, é durante a semana que acabam os treinos tarde, vão jantar tarde e vão para a cama só à meia-noite e têm que se levantar às 7 da manhã para ir no dia seguinte para a escola, para a faculdade, para o que quer que seja, certo? Portanto, quem é que consegue? E depois, ao fim de semana, dormem 10 ou 12 horas, quer dizer que estão em déficit de sono, mas isso não é a solução, têm que ser as 8 horas por dia, certo? E, portanto, foi-se verificar as 8 horas durante a semana. E o que se verificou foi 61% dos que dormiam as 8 ou mais horas durante a semana reduziram a probabilidade de lesão em 61%.
A hora de sono é fundamental, como temos estado a ver, para a recuperação, e quanto melhor a recuperação, menor a probabilidade de lesão, assim como a qualidade da alimentação. Os que atingiam as recomendações reduziram em 64% a probabilidade de lesão. E eles não estudaram os dois juntos, ou não apresentam no estudo o valor, então os dois em conjunto. Qual é que será a percentagem? Tem que ser superior, não sei qual é, tenho pena, mas terá que ser superior. É um estudo de 2016, muito interessante, relativamente à questão da recuperação. Então, para recuperar, nós temos que pensar nestes 5 R's, certo? Eu digo sim, lembrem-se de 5 R's, é uma mão cheia deles, e tudo em R's. Primeiro, reabastecer de glicogênio, que foi aquilo que recuperamos, que tivemos a gastar mais rapidamente. Reidratar, foi o ponto 2 que falámos. Reduzir a dor, terceiro R. E estamos na recuperação rápida. Todas estas peças, nenhuma é mais importante que outras, elas têm que encaixar na proporção certa, certo? Se eu quero o melhor rendimento, a melhor recuperação para estar o mais apto possível para o treino seguinte, eu recupero rapidamente e depois mais a longo prazo preocupar-me com a proteína e tenho que relaxar. Tenho que dormir obrigatoriamente para que tudo isto aconteça. Portanto, 5 R's verdadeiramente, certo? Portanto, e o que é que afeta o sono? Tivemos a ver o que é que afeta o sono, exatamente. Falei que valeriana pode melhorar a perspectiva, a percepção subjetiva da qualidade de sono, mas haverá mais alguma coisa que me ajude efetivamente a promover o sono? Eu tenho aquela fase, tenho que quebrar o ciclo, vou quebrá-lo com escolhendo os alimentos adequados para promover uma melhor qualidade de sono, promover a formação de melatonina através do triptofano ou dos alimentos ricos em melatonina. Mas haverá mais algo que me possa ajudar? E a resposta é sim. Existem mais 2 aminoácidos que estão muito bem estudados já relativamente à qualidade de sono, à promoção da qualidade de sono e que podemos utilizar como suplementação, digamos, para a qualidade de sono. É ele a glicina, é um dos grandes aminoácidos que tem efeito efetivo na qualidade de sono e tem efeito no tempo que estamos acordados durante a noite, portanto, relatado por aquelas pulseiras e anéis, o que verificamos é que há menos tempo acordado. Quem toma glicina tem menos 0,02 gramas por quilograma de peso corporal, tem menos tempo ou passa menos tempo acordado durante a noite e tem mais tempo ou apresenta maior quantidade de tempo em sono profundo, em qualidade de sono. E isto tem a ver com as temperaturas que desenvolvem, como já fomos falando, ou já ouviram falar nas outras sessões. E o segundo aminoácido é a L-tianina. A tianina é o excitante do chá. Não, a L-tianina é o aminoácido do chá, efetivamente, mas é um aminoácido, não é um excitante. Antes, pelo contrário, é um aminoácido que promove efetivamente o relaxamento sem sonolência alguma. Portanto, pode ser consumido logo pela manhã e vai ajudar a termos um dia todo ele mais relaxado, não é um sedativo, melhora de facto depois a qualidade do sono e mais rapidamente adormecemos, melhora também a qualidade do sono, o tempo, tal como a glicina, o tempo e a qualidade do sono, certo? Isto tudo em autorrelato. E portanto, mas com resultados muito, muito interessantes e que vale a pena experimentarem, porque não cria qualquer tipo de adaptação, estamos a falar de um aminoácido, nada mais do que isso. Isto é de tal maneira importante que eu vos convidava a lerem o que nós produzimos o ano passado, contávamos ir para Tóquio no verão e, portanto, preparámos para aqui um seminário no COP para atletas, treinadores e as equipas todas multidisciplinares e em que fizemos vários panfletozinhos de ajuda para preparar quer a viagem, quer a hidratação e o sono, regular o sono, e vale a pena, penso eu, lerem, porque tem exatamente tudo o que eu fui referindo aqui, está de uma forma muito resumida neste panfleto que está disponível na nossa página do COP. E assim termino, espero que ter sido útil esta partilha e fico agora a aguardar as questões que vocês possam colocar para continuarmos a partilhar aqui informação sobre qualidade do sono. E recuperação, claro.
Muito obrigado, Cláudia. Pedia-te apenas o favor só de poderes, muito bem, deixar aí a partilha de ecrã. E lá está. Muito obrigado, Cláudia, por esta super apresentação, muito sintética, mas também muito objetiva, muito clara. Julgo que ficou muito claro para todos a importância deste tema. E também as metodologias, as formas, os alimentos também que poderão potenciar este processo, quer ao nível da recuperação, de um modo geral, e depois mais especificamente no sono, porque naturalmente que o sono não pode, é apenas uma das facetas, digamos assim, da recuperação ao nível do treino desportivo, naturalmente. Nós já temos um conjunto bastante grande de questões, de todos os que nos estiveram a seguir, cerca de 1h05, 1h10 da apresentação da Cláudia, e vamos passar então a colocar algumas das questões. Em primeiro lugar, a que é colocada pelo Álvaro Jaramilho. Bom dia a todos, gostava de saber qual ou quais são os carboidratos mais recomendáveis para que o atleta possa comer durante a noite, tendo como objetivo incrementar a massa muscular e não prejudicar o tempo de sono. Ora, os hidratos de carbono mais aconselhados, tivemos ali a ver que têm que ter índice glicémico elevado, devem ser consumidos cerca de 1 hora antes de deitar, e índice glicémico elevado quer dizer fruta, essencialmente. Eu aconselharia a fruta, pode ser uma bolachinha antes de ir para a cama, pode ser um bocadinho de aveia, um bocadinho mais lento, mas com adição de um bocadinho de mel, também seria uma solução, mas na minha opinião, eu aconselharia uma banana, um kiwi, seria dos hidratos de carbono que mais aconselharia para antes de ir para a cama. Portanto, o pingo de leite com uma banana, um batido de leite com um bocadinho com kiwi, ou banana e kiwi, ou então a tal bolachinha Maria que todos gostamos, ou uma bolachinha feita caseiramente, que seria de facto ideal, preferível à bolacha de compra, obviamente. A fruta, como vos falei, logo no início tem a grande vantagem de ser rica em antioxidantes e fitoquímicos e, portanto, são extremamente interessantes para a ajuda da recuperação da célula muscular para além do hidrato de carbono. Bom, temos uma nova questão que nos é colocada pela Ana Silva. Na modalidade de patinagem artística, como posso ajudar os atletas ou os pais a selecionarem bem os alimentos para repor o glicogénio, uma vez que o final do treino quase cola com a hora de dormir? Ana, é um dos problemas graves que nós temos, e os atletas com quem eu trabalho que treinam muito tarde, porque agora a questão é quantas horas é que treinam? Eu costumo dizer que o atleta deve fazer um lanche ajantarado, deve trocar o lanche e o jantar quando tem treinos tardios. E isso está mais do que provado, ou seja, almoçou à 1, 1h30, 4 horas depois, por volta das 5 horas, deve jantar, repetir o almoço, às vezes um bocadinho menos volume, efetivamente pode ter um bocadinho menos volume, mas janta, sopinha, prato, ou uma sandes de carne assada, ou um prego, ou uma coisa do género, ou seja, com a proteína animal e com o hidrato de carbono incluído, a pecinha de fruta, tem cerca de 1h30 a 2 antes do treino, 5, começa o treino às 7, vai fazer um treininho até às 9, 9h30, e quando vem vai fazer o lanche com a proteína que necessita, com a quantidade de hidratos de carbono, mas em alimentos que sejam de rápida digestão e absorção. E, portanto, temos aí o quê? Temos aí a hipótese de fazer uma papa de aveia, por exemplo, que seria o que teria feito ao lanche, tem a hipótese de fazer iogurtes com granolas e depois fazer a peça de fruta, fazer a sopa. Tem que fazer o mínimo, o 0,25 de proteína no pós-exercício, sempre é o mínimo de proteína, o máximo 0,5, e portanto atletas de patinagem têm que 50 quilos, com 50 quilos, se fizer 0,5 o máximo de proteína, estamos a falar de 25 gramas de proteína. A maior parte dos iogurtes proteicos hoje em dia tem isso, faz 0,5 de um iogurte 25 gramas de um iogurte proteico, ou de um kéfir proteico, ou de um leite com adição de leite molico, por exemplo, em pó, para aumentar o valor proteico do leite, e tudo de absorção rápida, e tudo com uma boa dose de triptofano na sua composição. E depois olhamos para esses alimentos que escolhemos, vamos ver qual é a quantidade de hidratos de carbono que ele tem, e já tem 15 gramas de hidratos de carbono, por exemplo, e se tem 50 quilos, eu lhe quero dar
0,8 a 1,2 de hidratos de carbono, vamos dizer 1 grama para ser rápido, temos que lhe dar 50 gramas de hidratos de carbono. Ora, uma banana média tem cerca de 30 gramas de hidratos de carbono, já tinha 15 no iogurte, já estamos a falar de 30 mais 15, 45, já estamos muito próximo das 50 gramas que pretendemos. Portanto, repare, com um iogurte e uma banana, eu tenho os nutrientes todos que preciso de absorção rápida, que não ficam a trabalhar no estômago e eu vou para a caminha relaxada, e foi quase o mesmo comer 100 gramas de bife de carne vermelha que demoravam 3 horas a ser digeridas e ter comido em 50 gramas, estamos a falar de fazer quase 200 gramas de arroz. Foi o equivalente. Às vezes dizemos, eu só comi um iogurtezinho e uma banana. Tem os mesmos nutrientes disto que acabei de falar, 100 gramas de bife com quase 200 gramas, 180 gramas de arroz e com uma digestão rápida, sem ficar carregada. É o que eu digo, troca o jantar com o almoço, se é possível, se começar a treinar às 7. Se começa a treinar às 5 e vai das 5 às 9, tem que fazer um lanchinho antes, tem que fazer um lanchinho durante o treino e se calhar tem que fazer só um lanchinho depois do treino, e não faz sentido efetivamente estar a fazer jantares pesados em que vai demorar a digestão e, portanto, não vamos naquela fase que temos a hormonazinha do crescimento lá em cima, não temos os nutrientes disponíveis na corrente sanguínea e, portanto, não vamos poder reparar nem construir de acordo com o estímulo do treino. Obrigado, Cláudia. Mais uma questão que é colocada pelo Pedro Craveiro. Se o atleta tiver 2 provas no mesmo dia, com intervalo de 1 hora, o que aconselha a ingerir para repor o glicogênio? Em termos práticos, aconselha barras energéticas ou existem outros produtos mais adequados? Com 1 hora de intervalo, eu diria que tem que ir para o gel, obrigatoriamente gel, ou aqueles concentrados de fruta que estão já cozinhados, ou seja, que foram sujeitos à temperatura e que por isso têm uma biodisponibilidade muito aumentada. Porque pré-cozinhar o alimento quer dizer pré-digerir o alimento, ele está facilitada a sua absorção. Portanto, iria mais para um quadrado de marmelada, para aqueles concentrados que existem produzidos por várias empresas, ou mesmo o gel que tem a absorção mais rápida. E só com 1 hora de intervalo tem que consumir obrigatoriamente para cima de 65 gramas de hidratos de carbono rápido. Tem que ser sempre uns 70, 90 gramas de uma vez só para conseguir estar apto e ter disponível o hidrato de carbono. Senão pode correr o risco de ter uma hipoglicemia reativa durante a prova. Depois vai depender do tempo de prova e da modalidade, não é? Do tempo em que poderá estar em prova, que teríamos que acertar, seria 1 hora antes, imediatamente a seguir quanto é que consumiria e antes da prova, imediatamente antes de entrar na prova, se poderia ou não consumir mais alguma pequena quantidade de hidratos de carbono para reforço, digamos. Bom, Francisco Santos Osório coloca-nos 2 questões. Em primeiro lugar, é possível indicar as quantidades de quilogramas por dia para os nutrientes como a glutamina? Ponto número 1. E depois, ponto número 2, questiona se a água do Vimeiro apresentada, com os dados apresentados na apresentação, se é água com gás. Começando pelo fim, pela água do Vimeiro, a mais mineralizada deles não é a com gás, é a que eles chamam original, salvo erro, é o termo que eles utilizam, a água original, depois tem uma lisa e tem uma com gás também. Mas aquela Campilho que está por cima, que tem muito bicarbonato para a maior parte das modalidades, pode ser muito interessante durante a modalidade, essa tem gás, mas é muito fácil tirar o gás da água, é só aquecê-la ou abrir a tampinha, agitar um bocado, deixá-la com a tampinha aberta e 10 minutos depois praticamente a água não tem gás se o gás incomodar, sendo que o gás não está provado que tenha influências negativas no rendimento, é uma questão de gosto, prazer, há pessoas até que bebem melhor com gás do que sem gás, ou seja, não há aquela ideia do distendo, vou ficar com o estômago distendido e mal disposto, pode acontecer, é absolutamente individualizado, mas não... É somente isso, pronto, é individualizado, pode acontecer a uns indivíduos e não acontecer a outros. O facto de estender o estômago até podia ser mais interessante, pensou-se em termos fisiológicos, porque nós precisamos da distensão do estômago para empurrar a água para o duodeno para ser absorvida, portanto até poderia ser interessante, mas também não se verificou que fosse interessante. Portanto, em termos de gás, eles têm gasificada e não gasificada, mas a que está ali, na que eu coloquei, é a original deles. Que é mais mineralizada, como referia. A outra pergunta, penso que era sobre a glutamina, certo? Em que eu mostrei na apresentação os alimentos ricos em glutamina, que têm que ser animais, todos os produtos animais, em termos de quantidades, não há porque eu saiba, não há por quilograma de peso corporal, o que dizemos é que não
tem efeito, menos de 8 gramas de glutamina não vale a pena consumir e também mais de 20 gramas também deixa de fazer efeito. Portanto, normalmente nós aconselhamos as 10 gramas de glutamina que podem ser numa toma única ou em 2 tomas. Normalmente podemos ir até às 20 gramas, imediatamente a seguir ao treino faz uma toma de 4, 5 gramas de glutamina e depois repete-se umas 8, 10 gramas ou outra toma entre 5 a 10 gramas antes de ir para a cama. Portanto, no momento noturno, portanto, adicionar à proteína noturna, juntamos glutamina, normalmente não mais do que as 10 gramas, se fizermos uma toma logo após o treino. Ou então fazemos tudo só noturno. Mas como lhe digo, menos de 8 não tem impacto, mais de 20 deixa de ter impacto positivo, não acrescenta nada. Portanto, há algures entre os 8 e os 20 e obviamente tem a ver com o tamanho do atleta, não é? Se eu estiver a falar de uma menina da ginástica com 40 quilos ou estiver a falar de um indivíduo do rugby com 90 quilos, vou aproximar o do rugby para os 20 gramas, obviamente, e a menina da ginástica irei aproximar das 8 gramas. Bom, ainda antes de passar à próxima questão, apenas fazer uma menção relativamente àquilo que é a nossa plateia de hoje. Nós temos uma plateia de luxo e se vocês verificassem os nomes que nós temos hoje entre os nossos participantes, ficariam impressionados. Temos de facto uma plateia com alguns dos melhores atletas, treinadores portugueses, com alguns dos melhores médicos, psicólogos, nutricionistas, entre outros participantes também do programa de preparação olímpica connosco. E saúdo a todos e agradeço imenso a vossa participação, que só valoriza também esta excelente apresentação que a Cláudia também já tem vindo a fazer. E isto para dizer e apresentar também a próxima questão que nos é colocada pelo nosso super campeão Fernando Pimenta, ao qual eu agradeço bastante, quer as suas constantes presenças, as suas constantes questões, que só o valorizam ele também, e é precisamente por isto também que o Fernando Pimenta é dos melhores do mundo. É porque sempre procura mais conhecimento, sempre procura chegar mais longe relativamente às suas competências, aos seus conhecimentos e, portanto, um grande abraço para o Fernando Pimenta também e agradecer também a questão que ele nos coloca, que está relacionada com as nozes. As nozes, bem como outros frutos secos, não vão acelerar o metabolismo antes de dormir? Não vão acelerar o metabolismo antes de dormir. Tem uma boa dosezinha de proteína, a gordura que tem é de altíssima qualidade e são riquíssimas em minerais, essencialmente em minerais. Portanto, o zinco, o magnésio, o potássio estão muito presentes em todos os frutos secos, uns mais do que outros, obviamente, por isso é que se deve variar, mas não aceleram o metabolismo. Respondendo diretamente à pergunta, Fernando, não aceleram o metabolismo, efetivamente. Temos de ter cuidado com a quantidade por causa da gordura e apesar de ser uma boa gordura, é uma boa porcentagem e vimos que a gordura pode afetar negativamente a qualidade do sono, mas nós não comemos 100 gramas de frutos, quer dizer, é fácil, é guloso o fruto seco, mas se comermos uma mãozinha de frutos secos estamos a consumir cerca de 30 gramas de frutos secos, portanto é o que é aconselhável e não aumenta o metabolismo. Nova questão agora vinda da Aline Correia, uma questão interessante. Tenho um grau elevado de intolerância à lactose. Ao escolher um leite sem lactose, isto afeta alguma diminuição de todas as potencialidades do leite? A única diminuição, Aline, é da lactose. A lactose é um açúcar e, portanto, o que reduz é a quantidade de hidratos de carbono, de açúcares que compõem o leite. E, portanto, em termos da proteína, dos minerais, não tem qualquer redução. A única coisa que pode ter que fazer é aumentar a quantidade de hidratos de carbono. Mas no leite, lá está, olhar para o rótulo e ver qual é a quantidade de hidratos de carbono nesse leite, não é? Normalmente é indicado em 100 ml de leite e depois está a beber 300, tem que multiplicar por 3, está a beber 200, multiplica por 2 e depois acrescenta o resto dos hidratos de carbono até ao objetivo em função do seu peso, se quer colocar 0,8, se quer colocar 1,2 grama de hidratos de carbono por quilograma do seu peso. Mas, portanto, não retira qualidade, reduz efetivamente a quantidade apenas de hidratos de carbono, ou de um hidrato de carbono, de uma qualidade de hidrato de carbono que é a lactose, que compõe 2 moléculas diferentes de açúcar, monossacarídeos. Próxima questão, do Roger Manuel Vicente. De que forma deve ser ingerida a proteína ao deitar?
A proteína pode ser ingerida, como vimos ali, de várias formas. Deve ser, primeiro, digestão muito rápida. Depois vimos qual é o objetivo. É só aumentar os aminoácidos, a concentração de aminoácidos, então quer proteínas de rápida digestão. Portanto, não quer carnes e peixes que não tenham tempo de ser digeridas. Portanto, antes de ir para a cama, uma coisa é, eu jantei e tenho 3 horas para ir para a cama. Outra coisa é, jantei e vou fazer um reforço antes de ir para a cama para não ficar muitas horas em que a concentração dos aminoácidos poderia ir descendo durante a noite e, portanto, eu vou dar um reforço de proteína que se vai decompor nas suas moléculas mais simples, que são os aminoácidos, que vão, de facto, ser absorvidos e entrar na corrente sanguínea, aumentando as concentrações, o que permitirá fazer essa distribuição de aminoácidos nas células que estão em reparação ou em construção e criar ou promover o anabolismo. Portanto, proteína rápida, e vimos nos nossos quadros que a proteína que mais promove o anabolismo, a síntese proteica, é a proteína do soro do leite, a whey protein, daí o leite, os iogurtes serem dos mais recomendados, mas pode ser o ovo também tem uma taxa de síntese proteica muito interessante, e dizer só clara, não, a gema também tem proteína, 30% da gema é proteína, certo? Ou 30% da proteína do ovo está na gema e 70%, 60% em muitos, estão na clara. Portanto, a gema é interessante e tem os micronutrientes todos, como eu costumo brincar, é o único. Não é uma brincadeira, é uma verdade. É o único alimento que dá origem a um ser vivo. Não há mais alimento nenhum que dê origem a um ser vivo que não o ovo. Portanto, o ovo tem os nutrientes todos necessários à reparação e reconstrução, certo? A única coisa que ele não tem é o hidrato de carbono que vamos buscar à fruta que acompanha, ou ao tomate cherry, por exemplo, que acompanha lindamente os ovos, e que é uma fruta. E, tecnicamente é uma fruta, o tomate. Portanto, acompanhar o ovo com um tomate, acompanhar com uma banana que liga lindamente, também pode ser uma solução em termos de proteína para quem não quer exagerar ou que já acha que consome muitos laticínios durante o dia, pode ser uma excelente solução. Outra solução, e para mim, em última análise, serão a suplementação, mas que é da mais rápida, mas é a mais cara, certo? E que normalmente é mais pobre nos micronutrientes, ou seja, temos que escolher muito bem e nunca temos a certeza, porque ela não é regulamentada, se tem efetivamente, se é composta efetivamente com a quantidade que está indicada no rótulo, certo? Enquanto os alimentos nós sabemos que são compostos por aquilo, varia um bocadinho consoante o tipo de solo, etc, mas fazemos uma média de todos aqueles alimentos, em espectrómetro, etc, e portanto sabemos que em média a banana tem X de hidratos de carbono, sabemos quais são os hidratos de carbono que lá estão, ou sabemos no leite tem X de proteína e quais são efetivamente os aminoácidos que estão na composição do leite, em termos médios das marcas todas, etc. Da suplementação, diz que é aquilo, mas não há controle. Sempre que se fazem avaliações, elas diferem do que diz no rótulo, sempre. Não há nenhum que esteja exatamente igual, isso está mais do que provado, certo? Uns melhores que outros, mas, por isso eu digo, mas é uma opção. Batidinho de whey proteína antes de ir para a cama, com hidrato de carbono, menos hidrato de carbono, como vimos, do que de proteína. Vimos naquele estudo que eram 28 gramas de proteína, desculpem, para 15 gramas de hidratos de carbono, ou seja, praticamente metade, 28 seriam 30, metade de 30 são 15, portanto, digamos, no momento de ir para a cama precisamos de metade só do tal lumbrando de hidratos de carbono relativamente à proteína, mas é uma boa opção, ou poderá ser uma boa opção, os famosos batidos proteicos. Bom, vamos agora para duas questões que nos são colocadas por duas pessoas que nos são muito caras. Tanto a olímpica, a atiradora olímpica Sara Antunes, como também a nossa colega Maria Machado, colocam-nos duas questões muito similares. Sara Antunes pergunta: os timings do cortisol e melatonina vão alterar com a altura do ano, dado que anoitece mais tarde? Maria Machado coloca também a questão: no ciclo do cortisol e da melatonina parece ter a ver com o ciclo circadiano. A que horas de dormir devem, por isso, ser adaptadas às estações do ano? Tem uma ligeira diferença, efetivamente, elas deslocam-se ligeiramente para a esquerda ou para a direita, porque já vimos que a luz solar era muito importante ao nível da produção de melatonina e do próprio cortisol, portanto isto pode-se deslocar. Eu mostrei-vos exatamente agora com as 6 da tarde, que é a hora que se põe o sol, certo? O sol põe-se às 6 da tarde e, portanto, neste momento nós estamos neste ciclo que eu vos estava a mostrar. Se o sol se puser às 9 da noite, tudo isto avança ligeiramente para a frente, efetivamente, tem a ver com o círculo circadiano. Penso que era essa a pergunta, ou perdi-me e havia mais algo.
Era. Agora passamos para mais uma questão no participante anónimo. O que acha da utilização de suplementos como melatonina e 5-HTP para auxiliar a recuperação? Para ajudar a recuperação, para ajudar o sono, sim, a recuperação durante o sono, sim, suplementar diretamente com melatonina é outra opção, obviamente essa é tão óbvia que não a coloquei, portanto eu fui estimular sempre a produção nesta apresentação eu estimulei sempre, ou procurei sempre estimular a produção natural a nossa produção natural de melatonina, portanto promovi a produção de triptofano, ou alimentos ricos em triptofano, ou alimentos já mesmo ricos em melatonina, que obviamente vão aumentar a concentração. Se tomarmos o comprimidinho com 1 grama, 2 gramas de melatonina, obviamente que isso irá, por si só, induzir o sono com maior facilidade, sem margem de dúvidas. E faz muito quando temos que viajar, etc. Mas isso é uma prescrição mais médica que a utilização direta da melatonina. E eu trabalho com alimentos. Nova questão do participante anónimo. Hoje em dia vemos muitas situações de aplicação de jejuns em treino. Qual a real eficácia do mesmo? Jejum, como eu vos dizia, pode ser muito interessante em função do objetivo do treino. Quando nós fazemos o jejum, quer dizer que vamos fazendo a depleção do nosso glicogênio muscular e hepático. E, portanto, vou partir para o treino com baixas reservas, e com baixas reservas já vimos que a duração é menor e a intensidade é menor do treino. E qual é a resposta a esta redução do glicogênio? É termos que trabalhar mais com base nos ácidos gordos. E para eu trabalhar e produzir mais energia, como é que eu me vou adaptar a esta exigência do treino? É produzindo a tal biogênese mitocondrial. Portanto, o resultado de um treino com baixa concentração de hidratos de carbono, ou que resulta de um jejum, que vem de um jejum, e portanto com baixa concentração de hidratos de carbono, é um treino que me leva a aumento da produção de mitocôndrias para que eu tenha mais moléculas onde produzir energia, porque eu tenho ácidos gordos, esses tenho sempre, vou buscar ao meu tecido gordo e tenho sempre. Então faço um volume muito grande, porque tem que haver sempre uma glicólise. Vou poupar muito o glicogênio, o pouco glicogênio que tenho, vou transformar os aminoácidos em glicogénios, neoglucogênese, certo? Formar hidratos de carbono a partir de substratos não glucídicos, que são neste caso os aminoácidos, que posso utilizar para formar glicose, para ter o meu lume grande de hidratos de carbono e queimar gordura, queimar, metabolizar é o termo técnico, gordura, certo? Para produzir mais ATP. Isto é um processo lento, o treino vai ser mais lento, a sensação de fadiga vai ser muito aumentada, mas que há um trabalho em termos de adaptação cardiorrespiratório muito elevado, capacidade de consumo de VO2. Porquê? Eu fico com maior capacidade de consumo porque fico com muito mais mitocôndrias. Depois, quando tiver muitas mitocôndrias e a célula cheia de glicogênio, disparo, certo? É uma maravilha, mas isto tem que ser calculado, eu não posso querer um treino intenso e tenho que ter muito cuidado com a lesão quando faço esse tipo de treinos. Tem que ser estudado entre quem prescreve a nutrição e o treino, o objetivo do treino combinado com o treinador e com a parte psicológica também, que é fundamental nisto, porque é duro. Experimente treinar sem hidratos de carbono e vai ver a sensação de fadiga que tem. Agora, muito interessante, como lhe digo, em termos de mitocôndrias, produção de mitocôndrias. E as mitocôndrias são fundamentais para a utilização do oxigênio. Portanto, a capacidade aeróbia melhora francamente. Portanto, modalidades que necessitem, todas quase necessitam, não é? De capacidade aeróbia, pelo menos para os treinos precisamos dela, podemos não necessitar em prova propriamente dita, mas precisamos dele em treino, de vez em quando só faz é bem, mas como digo, tem que ser preparado. Mais uma questão de uma das nossas grandes campeãs, a nadadora Catarina Monteiro, que está já qualificada para os Jogos de Tóquio. Em primeiro lugar, muito obrigada por esta apresentação fantástica. Portanto, aqui de alguma maneira um elogio também à Cláudia, bem merecido. A minha questão prende-se um pouco com os açúcares. Por exemplo, 200 ml de leite magro e uma banana poderia ser um bom pós-treino para cumprir os requisitos de hidratos de carbono e proteína, mas a quantidade de açúcar simples não é elevada.
da banana, numa banana média, vai ter cerca, como dizia há pouco, cerca de 30 gramas de hidratos de carbono. Não tem uma absorção elevadíssima, mas não é má, é bastante moderada. Portanto, poderia ser, eu não sei o seu peso, mas 200 de leite só irá ter cerca de máximo 10 gramas de hidratos de carbono. Com os 30 da banana, atingiria no máximo umas 40 gramas de hidratos de carbono. Ora, eu calculo, pelo que conheço ou conheço de ver em televisão, etc., mas que terá entre os 50 e os 60 quilos, não é? Mais perto dos 60 provavelmente, e portanto ficávamos aquém, faltam 20 gramas de hidratos de carbono. O que é que pode ser interessante? É no leite adicionar um bocadinho de mel, por exemplo, poderia ser uma solução, ou em vez de comer uma banana e um kiwi, com vitamina C, para aumentar aí que a banana não tem vitamina C, portanto poderia ter aí algo, mais do que uma solução, aumentar o açúcar rápido com uma bolachinha Maria, que é uma coisa crocante, rápida, que pode ser agradável, açúcar mais rápido, e depois entrar a banana com o açúcar mais lento. Mas, calhar, eu apostaria no mel logo dentro do leite, ou um bocadinho de chocolate, porque não, um bocadinho de chocolate é o momento certo para se comerem os açúcares rápidos, os doces que possamos gostar. Portanto, se gostar de chocolate, é a altura de fazer um bocadinho de chocolate de leite, ou seja, que inclua um bocadinho de açúcar. Normalmente o cacau é que é o benéfico, o que é antioxidante, o que tem fibras, o que tem triptofano, portanto, quanto mais cacau, melhor. Portanto, o cacau, o chocolate negro tem maior porcentagem de cacau e, portanto, muito mais interessante do que o chocolate de leite, que tem mais açúcar, leite e menos cacau, mas nesta altura, pós-treino, por exemplo, é o momento certo para adicionarmos com menos cacau e mais açúcar, porque procuramos exatamente o hidrato de carbono rápido. Devo dizer que estamos com um recorde de questões e infelizmente não vai ser possível respondermos a todas elas. Nós, Cláudia, se estiveres de acordo, mais 2 minutos conseguiríamos ficar aqui mais... Sim, quer dizer, poderíamos ficar aqui o dia inteiro, na verdade, isso não tem qualquer tipo de dúvida, mas vamos ter que terminar dentro de muito pouco tempo. Vamos ainda tentar responder a mais uma, duas questões e fica aqui, caso estejas de acordo, Cláudia, as respostas que não conseguirmos responder aqui em direto, ou as questões que não conseguimos responder aqui em direto, nós, por escrito, falo-vemos posteriormente. Estás de acordo, Cláudia? Absolutamente. Muito bem. É um compromisso. Então aqui fica a questão do João Antunes. Antes de mais, muito obrigado pela apresentação, estava de veras muito boa. A minha questão é bem simples, um atleta que tenha treino entre as 20 e as 22, sendo o pico de GH noturno entre as 22 e 23, este pico será incrementado pelo pico de GH que ocorre pela resposta aguda ao exercício? É verdade. É exatamente isso. Portanto, se quiserem mesmo um pico de hormona do crescimento, ou da HG, é o treino mais noturno, é onde vão ter maior pico, com intensidade e volume, porque já vimos, é a par e passo. A intensidade é bom, o volume é bom, quando junta as duas é fantástico. Portanto, e pertinho da hora de ir da hormona começar a crescer, é ouro sobre azul. Não se esqueça de lá pôr o nutriente para crescer, não é? Não basta ter o pico, depois tem que ter os nutrientes que permitam que haja o anabolismo, ou seja, a proteína e o hidrato de carbono, obviamente. Sendo que fica com o metabolismo aumentado e pode ter um bocadinho mais de dificuldade de adormecer, certo? Portanto, aí mesmo escolher alimentos que sejam, logo na sua composição, tenham melatonina e que possam promover a redução do tempo de ir para a cama. Até pode ter que ajudar com um bocadinho de melatonina, porque o metabolismo fica mesmo perto de ir para a cama, mesmo aumentado, como nós sabemos, não é? O retorno à calma demora um bocadinho a acontecer. Principalmente quando falamos de volume e intensidade, como estava a referir. Bom, vamos para a última questão do dia, pelo menos em direto. Prometemos então responder às restantes questões, as quais infelizmente não tivemos tempo para o fazer agora, mas vou deixar com uma questão do nosso querido João Paulo Bessa, que, como não poderia deixar de ser, é uma questão relacionada com o rugby e que coloca, para além de dar os parabéns pela excelente comunicação à Cláudia e agradecer, o rugby de sevens joga-se em 2 dias seguidos, com 3 jogos de 14 minutos e um de intervalo de grande intensidade. 3 dias seguidos? 2 dias seguidos, com 3 jogos de 14 minutos e um de intervalo de grande intensidade por dia. Normalmente o intervalo entre os jogos é de 1 hora e meia a 2 horas. Como pensa que podemos ajudar nestes intervalos à recuperação dos atletas? Ora,
como é que nós vamos ajudar? Reidratar rapidamente, e aqui temos que colocar pouca proteína e muitos hidratos de carbono, mas temos que pôr um bocadinho de proteína. E eu optaria, uma coisa não pode deixar de acontecer, é ter creatina, certo? Porque vocês são explosivos, têm que fazer mudanças de direções, têm que fazer arranques, e a creatina é absolutamente fundamental. E, portanto, em todos os intervalos, consumir cerca de 2 gramas de creatina é absolutamente determinante. Temos que pôr cafeína em simultâneo com a creatina para estimular um pouco esta velocidade de reação. Depois, obviamente, aquilo que eu referi há pouco, com intervalos de 1 hora e meia, temos que ir para muito hidrato de carbono de altíssimo índice glicémico, e tem que consumir cerca de, e isto tem que haver algum treino intestinal, cerca de 100 gramas de hidratos de carbono de absorção muito rápida, sob a forma de gel, marmelada com gel, bebidas, entre a hidratação que já vem com alguns hidratos de carbono e que pode ter em meio litro cerca de 30 gramas de hidratos de carbono. Também não convém ter muito mais, porque senão depois a concentração é tão elevada que pode fazer chamar água ao estômago, não é? Para diluir, tem que haver uma osmolaridade próxima do sangue para podermos absorver mais rapidamente. Portanto, a ideia é uma bebida com cerca de 30 gramas de hidratos de carbono e depois ainda fornecer mais cerca de 70 gramas em gel, ou as batatas doces são muito interessantes, fazer puré de batata doce e ingerir o arroz cozinhado com o chocolate negro lá dentro, também muito usado no ciclismo, que também poderia ser muito interessante porque tem uma absorção rápida e mastiga-se, e como já bebe o resto em líquidos, quase que absorver e não ser tudo líquidos e pastosos, que às vezes não é interessante, ou fica muito líquido, muito volume de líquido no estômago. Poderia ser muito interessante pensarem nessa hipótese dos cakes, dos bolinhos de arroz com chocolate negro no meio, ficam ótimos. Cozer o arroz e depois ir ao forno com uma placa de chocolate negro no meio e outra vez de arroz em cima, e o chocolate mistura-se ali entre uma coisa e outra e depois cortar. Para quem gosta de chocolate e de arroz é muito, muito interessante. O que nós chamamos as trufas ou chalames de batata doce com cacau, outra vez o cacau para a fadiga mental, é muito interessante também, a batata doce com o cacau, e, por exemplo, as tâmaras que têm creatina na sua própria composição e têm uma série de micronutrientes, podem ser muito interessantes fazer esta mistura e fazer tipo um salame e cortar às fatias para eles irem comendo com a tal água, já com a concentração de açúcar, com as graminhas de creatina, não esquecer. Eu penso que conseguirão fazer a diferença entre isso ou simplesmente as bebidas desportivas, como é hábito fazer-se. Muito bem. Cláudia, muito obrigado por esta fantástica apresentação e por todos os esclarecimentos que acabaste por dar a todos aqueles que nos seguiram durante esta última hora e meia, pouco mais. Foi de facto um momento absolutamente fantástico, Obrigada eu pela oportunidade. de grande qualidade. Eu aproveito para deixar a informação que na próxima sexta-feira teremos a quinta de 6 apresentações relativas a este ciclo de formação da recuperação e do sono no processo de treino desportivo. Vamos ter participação muito especial também da equipa da Federação Portuguesa de Futebol. Vamos ter como preletores o treinador nacional João Carlos Costa, vamos ter também o fisioterapeuta Simão Ferreira, o fisiologista João Brito e o médico, o Dr. Paulo Becker. Vai ser uma sessão também ela de grande qualidade, de excelência, de top performance. Agradecemos a todos aqueles que estiveram connosco durante esta sessão mais uma vez. Todas as vossas questões, toda a vossa participação e toda a vossa curiosidade relativamente às questões, hoje relativamente à nutrição. Na próxima semana vamos ver como é que uma equipa multidisciplinar trata destas questões, e o título é Gestão do treino, da fadiga e importância do sono durante estágios e competições, e será, como disse, desenvolvida pela equipa da Federação Portuguesa de Futebol. Muito obrigado a todos mais uma vez, Cláudia, foi mais uma vez um gosto, um prazer ouvir-te e sempre aprender contigo. Obrigada eu. Até à próxima. Até à próxima, até sexta-feira.